Você já percebeu como muitas vezes deixamos que os outros determinem quem somos? Uma crítica negativa, um comentário maldoso, uma comparação injusta. Tudo isso pode nos marcar mais do que deveria. É como se a opinião alheia tivesse o poder de nos definir. Mesmo quando sabemos, lá no fundo, que não deveríamos entregar tanto poder assim. O problema é que, ao longo do tempo, se não aprendemos a reconhecer o nosso próprio valor, acabamos acreditando que valemos apenas aquilo que o mundo nos diz. O estoicismo, essa filosofia que atravessou séculos e ainda ecoa de forma poderosa nos dias de hoje, nos lembra de algo essencial. O valor de uma pessoa não está no olhar dos outros, mas na consciência que ela tem de si mesma. Marco Aurélio dizia que você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Isso significa que, se você não aprender a cuidar da forma como se enxerga, vai acabar se perdendo na forma como os outros querem que você seja. Pare um instante e reflita comigo. Quantas vezes você se sentiu pequeno porque alguém não reconheceu o seu esforço? Quantas vezes deixou de acreditar em você porque se comparou com a vida perfeita que as pessoas mostram nas redes sociais? Se isso já aconteceu, deixa nos comentários. Sua experiência pode servir de alerta, ou até de consolo para outra pessoa que nesse exato momento esteja passando pela mesma situação. O primeiro ensinamento estoico que precisamos absorver é este: reconheça o seu valor antes que seja tarde. A vida é curta demais para ser vivida tentando agradar ou corresponder às expectativas externas. Epicteto dizia que não importa o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Essa frase, aparentemente simples, carrega uma chave poderosa. A forma como você se enxerga é uma escolha. Se você decide acreditar que é menos do que realmente é, isso não é culpa das circunstâncias, mas da interpretação que você escolheu aceitar. E aqui entra um exercício prático, que pode parecer simples, mas é revolucionário quando praticado de forma consistente. Anote todos os dias 3 coisas que você fez bem. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser ter cumprido uma tarefa no trabalho, ter dado atenção a alguém que precisava conversar, ou até ter mantido a calma em uma situação estressante. Quando você faz isso, começa a treinar sua mente para reconhecer valor em suas atitudes diárias. Em vez de buscar apenas validação externa, quero propor algo agora. Se essa prática fizer sentido para você, comenta aqui embaixo quais foram 3 pequenas vitórias que teve hoje. Pode parecer banal, mas compartilhar isso fortalece não só a sua percepção de si mesmo, como também inspira quem está lendo. Muitas vezes, enxergamos nossas ações como insignificantes, mas para outra pessoa pode ser exatamente o estímulo que ela precisava. E já que estamos falando de valor, se esse conteúdo está te ajudando até aqui, já deixa seu like. Isso mostra para mim que faz sentido continuar trazendo reflexões como essa. E também ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Aproveita e se inscreve, porque ao longo deste vídeo vamos explorar ainda mais ensinamentos estoicos, que podem transformar a forma como você se relaciona com você mesmo. Voltando, reconhecer o próprio valor também é uma forma de lembrar que ninguém pode viver a sua vida por você. É fácil se perder nas expectativas externas, mas no fim das contas, quem vai enfrentar as consequências das suas escolhas é você. Marco Aurélio nos lembrava que a vida acontece apenas no presente. Se você passa esse presente duvidando de si mesmo, esperando que alguém de fora confirme que você é digno, está desperdiçando o único tempo que realmente tem, o agora, e é nesse ponto que entramos no segundo ensinamento estoico. Aprenda a colocar limites para proteger sua mente e sua paz. Reconhecer o valor de si mesmo é o primeiro passo. O segundo é ter coragem de defender esse valor diante do mundo. Não basta se enxergar como alguém digno se você permite constantemente que os outros invadam o seu espaço, sua energia e até a sua sanidade. Pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu drenado depois de uma conversa com alguém que só sabia reclamar? Quantas vezes perdeu horas do seu dia tentando resolver problemas que nem eram seus, apenas porque não soube ou não conseguiu dizer não? O estoicismo nos ensina que, se não temos controle sobre os outros, temos total controle sobre o quanto permitimos que eles nos afetem. Essa percepção muda tudo. Sêneca escreveu: se você não sabe para onde está indo, nenhum vento é favorável. Essa frase vale não apenas para a vida em geral, mas também para os limites que colocamos. Se você não define claramente o que aceita ou não aceita, o mundo vai empurrar você em todas as direções. Cada pequena invasão, cada opinião indesejada, cada obrigação imposta sem reflexão, vai te arrastar para mais longe de quem você realmente é. Talvez hoje você esteja carregando problemas que não são seus. Talvez esteja se desgastando em situações que poderiam ser evitadas apenas com uma palavra firme:
Não. Quero que você reflita sobre isso e, se sentir à vontade, compartilhe nos comentários um momento em que percebeu que deveria ter colocado limites, mas não conseguiu. Essa troca pode abrir os olhos de muita gente que ainda tem medo de se posicionar. Colocar limites não é ser frio, nem egoísta. É ser consciente de onde está colocando sua energia. Quando você aprende a dizer não para o que te destrói, automaticamente diz sim para o que constrói a sua paz. É um ato de amor próprio e também de disciplina. Na prática, isso pode ser feito de várias formas. Reduzir o tempo nas redes sociais, selecionar melhor as pessoas com quem convive, ser mais criterioso com os conteúdos que consome, ou até reorganizar sua rotina para evitar sobrecargas. Parece simples, mas é libertador. Cada limite colocado é um espaço conquistado de clareza e tranquilidade. E aqui vai meu convite. Escolha hoje uma situação que você sabe que está roubando sua energia e estabeleça um limite. Pode ser um hábito, uma relação ou até um pensamento recorrente. Depois, volta aqui e comenta como foi a experiência. Tenho certeza de que esse passo pode inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Ao falarmos de limites, é importante reforçar algo que os estoicos sempre destacaram. O autocontrole é a base da liberdade. Muitas vezes acreditamos que liberdade é fazer o que quiser quando quiser. Mas essa visão é incompleta. A verdadeira liberdade, segundo o estoicismo, está em não ser escravo, nem das circunstâncias externas, nem das próprias emoções. E aqui está um ponto crucial. Se você não aprende a controlar os impulsos e a proteger sua mente, alguém ou algo fará isso por você. Epicteto dizia que os homens não são perturbados pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Essa frase resume de forma brilhante como os limites funcionam. O mesmo acontecimento pode derrubar uma pessoa e fortalecer outra, dependendo de como cada uma interpreta e reage. Se você não sabe filtrar o que deixa entrar na sua mente, acabará sobrecarregado por opiniões, críticas e expectativas que não refletem quem você realmente é. Muitos de nós crescemos acreditando que precisamos estar sempre disponíveis para todos. Que dizer não é sinônimo de egoísmo ou falta de empatia. Mas essa é uma armadilha perigosa. O estoicismo nos ensina que cada pessoa deve carregar o próprio fardo. E quando assumimos os fardos alheios sem necessidade, deixamos de carregar o nosso com firmeza. Não é questão de virar as costas para os outros, mas de entender que você só pode ajudar de verdade quando está inteiro. Pense na seguinte metáfora. Um jarro vazio não pode oferecer água a ninguém. Se você não se cuida, se não se valoriza, se não coloca limites, inevitavelmente vai secar. E quando chegar a esse ponto, nem você nem os outros terão algo de valor a receber. É por isso que o autocuidado e o respeito por si mesmo não são luxos, mas necessidades fundamentais. Agora quero propor uma pausa rápida para a gente interagir. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa seu like agora. Isso não só ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas, mas também mostra para mim que estamos no caminho certo. E aproveita para se inscrever no canal, porque temos muito mais ensinamentos estoicos para explorar juntos. Cada inscrição é um passo a mais para construirmos uma comunidade de pessoas que buscam clareza, força e paz interior. Voltando ao ponto central, quando falamos em limites, precisamos falar também sobre relacionamentos. Muitos de nós temos dificuldade em nos valorizar porque estamos cercados de pessoas que não nos valorizam. E sem perceber, acabamos absorvendo a visão que elas têm de nós. O resultado é devastador. Passamos a acreditar que merecemos menos do que realmente merecemos. Sêneca dizia que gastamos mais tempo temendo a morte do que realmente vivendo. Se aplicarmos esse raciocínio ao tema de hoje, podemos dizer que gastamos mais energia tentando agradar quem não se importa do que investindo em nós mesmos. É um desperdício silencioso, mas que corrói nossa vitalidade pouco a pouco. Por isso, valorizar-se significa também ter coragem de se afastar de ambientes tóxicos e relações desgastantes. Isso não é fraqueza, pelo contrário. Exige enorme força. Não há nada de errado em encerrar ciclos, dizer adeus ou simplesmente se distanciar quando percebe que um vínculo está minando sua paz. E aqui cabe uma reflexão prática. Faça uma lista das pessoas e situações que drenam sua energia. Depois, pergunte-se: o que eu posso mudar imediatamente para me proteger? Talvez não seja possível cortar tudo de uma vez, mas pequenas decisões, como reduzir contato, ser mais seletivo com conversas, ou até estabelecer horários claros para descanso, já fazem uma diferença enorme. Outro ponto essencial é lembrar que se valorizar não significa viver em um pedestal, mas sim se reconhecer como humano, com limites, necessidades e dignidade. Marco Aurélio nos ensinava a refletir sobre nossa natureza. Somos frágeis, passageiros e parte de algo muito maior. Ao mesmo tempo, temos uma mente capaz de raciocinar, escolher e direcionar a vida. Esse equilíbrio entre humildade e consciência de valor é o que torna possível viver de forma plena. Agora,
Talvez você esteja se perguntando: e se eu colocar limites e perder pessoas no processo? Essa é uma dúvida comum, mas aqui vai uma verdade estoica. Quem realmente respeita você não se afasta, porque você aprendeu a se valorizar. Pelo contrário, essas pessoas vão reconhecer sua força e continuar ao seu lado. Quem se incomoda com os seus limites, provavelmente se beneficiava do seu desgaste. E nesse ponto, precisamos ser firmes. Sua paz vale mais do que qualquer vínculo que a destrua. Não espere que o tempo resolva situações que você pode resolver agora. Como Sêneca dizia, a vida é longa se você sabe aproveitá-la, mas se você desperdiça sua energia tentando manter relações ou situações que te machucam, está encurtando a qualidade do tempo que tem. Para fechar este bloco, eu quero reforçar: valorizar-se é o primeiro passo, colocar limites é o segundo. Juntos, esses dois ensinamentos criam a base para que você consiga viver de acordo com sua verdadeira essência. Sem eles, todos os outros conselhos se tornam frágeis, porque você sempre estará à mercê da opinião, do julgamento ou das exigências externas. E antes de avançarmos para os próximos ensinamentos, deixa nos comentários qual desses dois pontos é mais desafiador para você: reconhecer o próprio valor ou aprender a colocar limites. Essa troca é fundamental, porque ajuda a gente a perceber que não estamos sozinhos nessa caminhada. Cada comentário pode ser um espelho para outra pessoa que enfrenta as mesmas dificuldades. Se você já refletiu sobre reconhecer seu valor e aprender a colocar limites, agora é hora de avançar para os próximos ensinamentos que vão fortalecer ainda mais sua mente e seu espírito. O terceiro ensinamento estoico é: cultive a disciplina como base da liberdade. Parrhes paradoxal. Mas a filosofia estoica deixa claro que a verdadeira liberdade não vem da ausência de regras, da indulgência constante ou da vida sem responsabilidades. Pelo contrário, ela nasce quando você aprende a dominar seus próprios impulsos e direcionar suas ações de forma consciente. Marco Aurélio dizia: a alma se fortalece com a disciplina e com a prática do que é correto. E isso significa que cada pequena escolha que você faz para se manter no caminho certo, mesmo quando ninguém está olhando, é um tijolo na construção da sua liberdade. Quanto mais você treina sua mente para agir com foco e constância, menos você fica refém das emoções momentâneas ou das pressões externas. Vamos pensar em um exemplo do dia a dia. Imagine que você acorda com vontade de dormir mais 30 minutos, mas sabe que precisa se exercitar para manter sua saúde e energia. A disciplina é o que faz você levantar, mesmo sem vontade, e colocar seu corpo em movimento. Esse pequeno ato repetido diariamente não só melhora sua saúde física, mas também fortalece sua mente, criando um senso de autonomia. Você não depende mais de motivação passageira ou de estímulos externos para agir. E você? Já sentiu como é libertador quando cumpre aquilo que prometeu a si mesmo? Mesmo que seja algo simples? Se sim, comenta aqui embaixo. Compartilhar esses momentos ajuda a perceber que disciplina não é sofrimento, mas um caminho para viver com mais clareza e controle. Outro aspecto da disciplina é a gestão do tempo e das prioridades. O estoicismo nos ensina a refletir sobre o que realmente importa e não se deixar levar pelo que é urgente. Mas Sêneca nos lembrava: não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Cada decisão consciente de priorizar o que é valioso para você é um passo em direção à liberdade, e cada desperdício de tempo ou energia é uma oportunidade perdida de viver plenamente. Mas como aplicar isso de forma prática? Comece observando sua rotina e identificando hábitos que drenam sua energia. Pergunte-se: isso contribui para minha mente e meu bem-estar, ou apenas me distrai e consome tempo? Depois, substitua ou limite essas atividades por ações que fortaleçam seu corpo, mente e espírito. Pequenos passos diários de disciplina criam uma base sólida para que você viva com propósito, em vez de reagir às circunstâncias. Agora, vamos para o quarto ensinamento. Aprenda a diferenciar o que você pode controlar do que não pode. Esse conceito é talvez o mais central do estoicismo, e sua compreensão transforma completamente a forma como encaramos problemas e desafios. Epicteto afirmava que não devemos nos preocupar com o que está além do nosso alcance, pois a ansiedade nasce justamente da tentativa de controlar o incontrolável. Reflita: quantas vezes você se sentiu estressado ou ansioso por algo que não podia mudar? Talvez uma decisão de outra pessoa, um atraso no trânsito, ou até uma mudança inesperada na sua rotina. Tudo isso são exemplos claros de fatores externos sobre os quais você não tem controle. No entanto, você sempre tem controle sobre como reage, como pensa e como age diante dessas situações. A diferença entre quem vive ansioso e quem vive tranquilo está exatamente aí. O primeiro tenta controlar o que é incontrolável,
O segundo foca sua energia no que realmente pode mudar. E quando você internaliza esse princípio, percebe que muitos dos seus problemas desaparecem ou perdem intensidade, simplesmente porque deixa de lutar contra ventos impossíveis de domar. Aqui vai um exercício simples, mas poderoso. Quando surgir um problema ou uma situação estressante, pergunte-se: isso depende de mim ou não? Se depende, faça o que puder com atenção e disciplina. Se não depende, solte, respire, reconheça que gastar energia com aquilo não trará resultado. Essa prática, feita diariamente, reduz significativamente a ansiedade e aumenta sua sensação de controle. E mais uma vez, quero te convidar para interagir. Se você já aplicou esse princípio em algum momento da sua vida, comenta aqui embaixo como se sentiu. Ver essas experiências ajuda a reforçar que o estoicismo não é teoria, mas uma prática real que transforma o dia a dia. Voltando à disciplina, podemos conectar esses dois ensinamentos. Quando você cultiva a disciplina, consegue aplicar melhor a distinção entre o que pode e o que não pode controlar. Uma mente disciplinada não se deixa levar por impulsos ou pelo que não depende dela. Ela age com clareza, foco e equilíbrio. É como se a disciplina fosse um instrumento que permite a filosofia estoica se manifestar na prática. E aqui está um ponto crucial. Não subestime a força desses hábitos diários. Pode parecer simples levantar da cama, priorizar suas tarefas ou deixar de reagir impulsivamente. Mas são essas pequenas ações repetidas que moldam a mente e o caráter. Cada dia em que você pratica disciplina e distingue o controlável do incontrolável, você fortalece a capacidade de lidar com desafios maiores sem perder a paz. Antes de avançarmos, quero lembrar você de uma pausa para reflexão. Se este vídeo está te ajudando a enxergar a sua vida de uma forma diferente, deixe o like agora. Compartilhe também com alguém que está precisando aprender a lidar melhor com a própria ansiedade e a se valorizar. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos ensinamentos estoicos, que vamos explorar juntos. Dando continuidade, vamos aprofundar como diferenciar o que você pode controlar do que não pode. Impacta diretamente sua vida. Imagine que você está enfrentando um problema no trabalho. Um projeto atrasou e colegas estão frustrados. Você não pode controlar o comportamento deles, nem o tempo que levou para que tudo acontecesse. Mas pode controlar como reage, quais soluções propõe e a forma como administra seu próprio estresse. Essa percepção simples, porém profunda, é o que separa quem vive em ansiedade constante de quem mantém a calma, mesmo em situações desafiadoras. É natural que, ao princípio, essa prática pareça difícil. Nossa mente foi condicionada a tentar dominar o incontrolável, a buscar respostas para tudo e a se desgastar com fatores externos. Mas o estoicismo nos dá uma perspectiva libertadora. O sofrimento não vem do que acontece, mas da resistência ao que não podemos mudar. Reconhecer isso é como soltar correntes invisíveis que nos prendem à frustração. Para aplicar isso de forma prática, comece com um simples questionamento diário. Diante de cada situação que gera ansiedade ou irritação, pergunte-se: isso depende de mim ou não? Se depende, haja com disciplina, foco e intenção. Se não depende, solte, respire, observe como a energia que você gastaria em frustração pode ser redirecionada para soluções ou para momentos de paz. E não subestime o impacto dessa prática quando combinada à disciplina. Uma pessoa disciplinada não apenas age com eficiência sobre o que controla, mas também consegue se desapegar de forma consciente do que está fora do seu alcance. Essa é a base de uma vida plena, tranquila e poderosa. Marco dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E a qualidade dos pensamentos começa com disciplina e foco no que você pode realmente influenciar. Agora, quero que você reflita. Quantas vezes você perdeu noites de sono ou passou dias de estresse tentando mudar algo que não estava ao seu alcance? Se isso já aconteceu com você, compartilha nos comentários. Ver como outras pessoas lidam com os mesmos desafios ajuda a internalizar que não estamos sozinhos nessa busca por equilíbrio e autocontrole. Outro ponto essencial: diferenciar o que você pode controlar do que não pode também fortalece sua autoestima. Muitas vezes, nos sentimos incapazes ou incompetentes, simplesmente porque nos cobramos por resultados que estão fora do nosso poder. Aprender a separar responsabilidades reais de ilusórias é um ato de amor próprio e de sabedoria prática. E aqui entra um exercício complementar. Faça uma lista das suas preocupações atuais e classifique cada uma em depende de mim ou não depende de mim. Para as que não dependem de você, pratique o desapego consciente. Respire fundo. Reconheça a situação
e concentre sua energia apenas no que está sob seu controle. Repita isso diariamente e observe como a ansiedade diminui e a clareza aumenta. Voltando à disciplina, podemos conectar esses dois ensinamentos de forma ainda mais prática. Cada pequena ação disciplinada que você toma fortalece sua capacidade de se concentrar apenas no que importa. Cada hábito diário de autocuidado, de organização ou de escolha consciente permite que você não desperdice energia com o incontrolável. É como construir uma fortaleza mental que protege sua paz, sua autoestima e seu foco. E não esqueça a interação com o público. Se você está aplicando algum desses princípios e já sente diferença, comenta aqui como se sente. Se ainda não aplicou, comenta qual deles você acha mais desafiador. Cultivar disciplina ou focar apenas no que pode controlar. Esse tipo de participação ajuda a criar uma comunidade de apoio e aprendizado. Por fim, reflita sobre o impacto que esses dois ensinamentos, disciplina e foco no controlável, podem ter na sua vida a longo prazo. Ao dominar esses princípios, você reduz a ansiedade, aumenta a produtividade e fortalece seu senso de valor próprio. Você se torna menos dependente de validação externa, mais resiliente diante de desafios e mais consciente das escolhas que realmente importam. E antes de encerrarmos essa parte 2, deixe uma ação prática. Hoje, ao enfrentar qualquer situação estressante, pergunte-se: isso depende de mim ou não? Se depende, haja com disciplina. Se não, solte. Experimente essa prática por alguns dias e compartilhe nos comentários como foi. Tenho certeza que você vai se surpreender com o efeito transformador. Chegamos a um ponto essencial da filosofia estoica: a prática da gratidão. Para muitos, gratidão é apenas um sentimento bonito, algo que se expressa em momentos especiais. Mas para os estoicos, a gratidão é uma disciplina diária, uma lente que muda completamente a forma como você enxerga a vida. Marco Aurélio, em suas meditações, constantemente lembrava a si mesmo de agradecer pelo simples fato de estar vivo, de ter acordado para mais um dia, de poder exercer sua razão e agir de acordo com a natureza. O quinto ensinamento é justamente esse: pratique a gratidão mesmo em tempos difíceis. E aqui não estamos falando daquela gratidão superficial, que se manifesta apenas quando tudo vai bem. Estamos falando da gratidão profunda, que reconhece que até as dificuldades carregam lições valiosas. É fácil agradecer quando se ganha uma promoção, quando um relacionamento floresce, quando a saúde está em dia. Mas o verdadeiro exercício estoico é agradecer também pela perda, pelo obstáculo, pelo atraso, porque tudo isso pode ser uma oportunidade de crescimento, fortalecimento e clareza. Talvez você já tenha passado por momentos em que pensou: por que isso está acontecendo comigo? Essa é uma pergunta natural, mas incompleta. Os estoicos nos convidam a reformular: o que eu posso aprender com isso que está acontecendo comigo? Essa mudança de perspectiva transforma sofrimento em aprendizado e adversidade em combustível. E aqui cabe uma interação. Se você já viveu uma situação difícil que depois se revelou uma lição importante, compartilha nos comentários. Sua história pode inspirar alguém que está passando pelo mesmo agora. E aproveita para deixar o like, porque cada vez que você apoia esse conteúdo, mais pessoas podem ter acesso a esse conhecimento transformador. Voltando ao ponto, a gratidão também funciona como um antídoto contra a comparação e a insatisfação. Em um mundo onde estamos constantemente expostos às conquistas dos outros, seja nas redes sociais, no trabalho ou até em conversas casuais, é fácil cair na armadilha de achar que falta algo em nossa vida. Mas quando praticamos a gratidão, passamos a valorizar o que já temos, a reconhecer a abundância que já existe, mesmo nas coisas simples. Sêneca dizia que a verdadeira riqueza não está em acumular, mas em se contentar com o suficiente. A gratidão é a chave para alcançar esse contentamento, porque nos faz perceber que, apesar das dificuldades, já temos muito mais do que imaginamos. O simples fato de respirar, de ter acesso ao conhecimento, de poder escolher nossas ações, já é motivo de profunda gratidão. Agora, ao lado da gratidão, vem o sexto ensinamento: encontre força na adversidade. Para os estoicos, os obstáculos não são inimigos, mas oportunidades. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que se interpõe no caminho torna-se o caminho. Essa frase resume o coração da filosofia estoica. Não fuja dos problemas. Use-os como degraus para subir mais alto. Pense em uma dificuldade que você enfrenta hoje. Talvez seja um problema financeiro, uma doença, uma perda emocional ou um desafio profissional. Em vez de enxergar isso como algo que bloqueia a sua vida, experimente ver como um campo de treino. A adversidade é o lugar onde sua resiliência, sua coragem e sua disciplina
são colocadas à prova. É ali que você descobre do que realmente é capaz. Muitas pessoas acreditam que a paz interior significa ausência de problemas, mas os estoicos sabiam que isso é ilusório. A verdadeira paz vem de enfrentar os problemas com serenidade, de não se deixar abalar pelo que está fora do seu controle, e de usar cada desafio como uma oportunidade para fortalecer seu caráter. É como um guerreiro que não foge da batalha, mas enxerga nela a chance de se tornar mais habilidoso e mais confiante. E aqui quero trazer você para perto. Já passou por uma situação em que algo que parecia o fim se tornou um recomeço? Se sim, deixa seu relato aqui nos comentários. Sei, anda now. Salva este vídeo para assistir novamente no futuro, porque talvez as palavras que você está ouvindo hoje façam ainda mais sentido quando o próximo obstáculo surgir. Outro ponto importante: encontrar força na adversidade não significa romantizar o sofrimento, mas sim reconhecer que ele existe e decidir o que fazer com ele. Você pode escolher se afogar nele, ou pode escolher usá-lo como impulso. E essa escolha está sempre nas suas mãos, ainda que o contexto não esteja. Por isso, a combinação entre gratidão e força, diante da adversidade, é poderosa. A gratidão te dá perspectiva, impede que você se afunde na vitimização. A força diante das dificuldades te dá resiliência, te permite continuar caminhando mesmo quando tudo parece conspirar contra. Juntas, essas virtudes transformam qualquer situação em uma oportunidade de crescimento. E antes de avançarmos, mais uma interação. Se esse conteúdo está fazendo sentido, compartilhe esse vídeo com alguém que está enfrentando um momento difícil. Pode ser que essa pessoa encontre aqui uma nova forma de enxergar sua dor e, quem sabe, descubra também sua própria força. Ao falarmos de gratidão e força diante da adversidade, precisamos destacar algo que os estoicos compreendiam muito bem. A vida nunca será uma linha reta. Sempre haverá altos e baixos, momentos de vitória e de perda. E justamente por isso, o exercício da gratidão e a habilidade de extrair força das dificuldades não são práticas ocasionais, mas hábitos que devem ser cultivados todos os dias. Epicteto, que nasceu escravo e viveu grande parte da vida em condições desafiadoras, dizia que a verdadeira liberdade não está na ausência de dificuldades, mas na forma como escolhemos responder a elas. Ele poderia ter se afundado na miséria e no ressentimento, mas escolheu ver nas suas condições uma oportunidade de treinar sua mente e alcançar uma paz que nem o pior dos senhores poderia roubar. Isso é força na adversidade em sua forma mais pura. Mas como trazer isso para a nossa vida prática? Vamos a exemplos concretos. Imagine que você perdeu um emprego. A reação imediata pode ser o desespero, a frustração, o medo. Mas se aplicarmos o olhar estoico, podemos nos perguntar: o que esse acontecimento está tentando me ensinar? Talvez seja uma chance de explorar novos caminhos, de aprender novas habilidades, ou de se reconectar com valores que haviam sido deixados de lado. A perda, nesse sentido, se torna um terreno fértil para um novo ciclo. Outro exemplo: uma doença. Para os estoicos, o corpo pode adoecer, mas a mente não precisa adoecer junto. Sêneca escreveu em suas cartas que até mesmo na dor física existe espaço para a dignidade, porque o corpo pode ser atingido, mas a alma permanece livre se mantiver sua serenidade. Claro, não se trata de negar a dor, mas de escolher não ser consumido por ela. Essa escolha é um ato de força. E aqui cabe uma pausa. Se você sente que este conteúdo está te ajudando, aproveita e se inscreve no canal. Isso não só fortalece este trabalho, mas também cria um espaço maior para espalhar ideias que podem transformar vidas. E claro, quero ouvir você nos comentários. Qual é a maior dificuldade que você enfrentou e que te ensinou algo valioso? Voltando, a gratidão também pode ser aplicada em situações aparentemente pequenas, mas que fazem diferença na vida cotidiana. Pense em algo simples como o ato de caminhar. Quantas vezes você agradeceu por ter força nas pernas, por ter a liberdade de ir e vir? Muitas vezes só percebemos o valor dessas coisas quando as perdemos. O estoico sábio é aquele que não espera a perda para agradecer, mas que pratica diariamente a consciência daquilo que já possui. Essa prática tem um efeito poderoso. Muda a forma como encaramos a vida. Quando cultivamos a gratidão, passamos a viver menos na falta e mais na abundância. Quando encontramos força na adversidade, deixamos de nos sentir vítimas e passamos a nos sentir protagonistas. E juntas, essas duas atitudes criam um estado de espírito resiliente, capaz de enfrentar o inesperado com equilíbrio. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrando-se de que a vida é breve e incerta. Ele dizia: não desperdice o que resta da sua vida em pensamentos sobre os outros, a não ser que tenha relação com o bem comum, porque você está desperdiçando a oportunidade de agir de acordo com a razão. Essa é uma lembrança de que o tempo é limitado e que precisamos cultivar a gratidão e a força agora, antes que seja tarde. E por que antes que seja tarde?
porque muitas vezes deixamos para valorizar a vida quando já perdemos algo ou alguém. Deixamos para reconhecer nossa força quando já fomos forçados a enfrentá-la. Mas a sabedoria estoica nos convida a nos preparar desde já, a cultivar diariamente a gratidão e a força, para que, quando os desafios chegarem menos, porque eles sempre chegam menos, estejamos prontos para enfrentá-los com serenidade. Então, aqui vai um convite final. Comece hoje mesmo. Escolha um momento do seu dia para refletir sobre algo pelo qual você é grato. Pode ser algo pequeno, como o café da manhã, o abraço de alguém, ou até mesmo a oportunidade de ouvir este conteúdo. E diante de cada dificuldade que surgir, ao invés de perguntar por que comigo, pergunte: o que posso aprender com isso? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Sua ação pode ser o ponto de luz que ajuda outra pessoa a encontrar gratidão e força em meio ao caos. Assim concluímos os ensinamentos 5 e 6. Gratidão e força na adversidade. 2 pilares que, juntos, podem transformar sua vida em algo mais sereno, resiliente e pleno. Um dos maiores erros que cometemos em nossa vida moderna é acreditar que precisamos estar disponíveis para tudo e para todos, o tempo todo, responder mensagens imediatamente, dizer sim para cada pedido que aparece, aceitar convites que não queremos, assumir responsabilidades que nos esgotam. Aos poucos, sem perceber, vamos nos perdendo, e quando olhamos para dentro, já não sabemos onde terminamos e onde começa o outro. É aqui que entra um princípio fundamental da sabedoria estoica: o estabelecimento de limites saudáveis. Sêneca dizia: se você não sabe para onde está indo, nenhum vento será favorável. Essa frase pode ser aplicada diretamente à nossa dificuldade em pôr limites. Quando não temos clareza do que queremos, do que é aceitável e do que não é, acabamos sendo arrastados pelas vontades e expectativas alheias. E viver dessa forma é como ser um barco à deriva, sempre vulnerável às tempestades externas. Mas como os estoicos encaravam os limites? Para eles, não se trata de isolamento ou egoísmo, mas de preservação daquilo que é essencial: a mente, a paz interior, a capacidade de agir segundo a razão. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente lembrava a si mesmo de não se perder nos ruídos da opinião alheia. Ele escrevia que é tolice se preocupar com o que não depende de nós, e isso inclui as expectativas irreais dos outros. Agora eu quero que você reflita. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes aceitou uma situação apenas para evitar um conflito, mesmo sabendo que isso custaria sua paz interior? Se você já passou por isso, deixe um comentário aqui embaixo contando sua experiência. É importante a gente compartilhar, porque você pode ajudar outra pessoa a se enxergar na sua história. O estabelecimento de limites é também um ato de autovalorização. Quando você se respeita, automaticamente ensina os outros a respeitarem você. Imagine uma casa. Se você deixa a porta sempre aberta, qualquer pessoa pode entrar, mexer, bagunçar, mas se você estabelece regras claras, decide quem pode entrar e em que condições, sua casa permanece organizada e protegida. Sua mente e sua vida funcionam da mesma forma. Na prática, estabelecer limites pode significar coisas simples, como desligar o celular em determinados horários, para ter momentos de silêncio e reflexão. Pode ser dizer não a um convite quando você sabe que precisa descansar. Pode ser conversar com alguém de forma honesta sobre aquilo que não está mais disposto a tolerar. Cada limite saudável é um tijolo que fortalece as paredes da sua paz. E aqui cabe um ponto muito importante: não espere que os outros entendam seus limites imediatamente. Muitos se sentirão incomodados, porque estavam acostumados à sua versão sem fronteiras. Mas lembre-se do que Epicteto dizia: ninguém pode ferir você sem o seu consentimento, se você mantém firmeza e clareza. Aos poucos as pessoas aprendem a lidar com os seus novos contornos. Agora, aproveita esse momento para interagir. Se esse conteúdo está fazendo sentido, deixa o seu like e se inscreve no canal. Essas ações são simples para você, mas fazem toda a diferença para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam aprender a colocar limites em suas vidas. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que vive dizendo sim para tudo. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Para encerrar este bloco, quero deixar uma metáfora estoica. Pense em um jardim. Para que ele floresça, é necessário cercar, cuidar do solo, podar o excesso, proteger das pragas. Sem limites, o jardim vira mato. Perde sua beleza, sua ordem, sua essência. Com limites, ele floresce. Assim é a sua vida. Ao colocar limites saudáveis, você cria o espaço para crescer, florescer e se tornar quem realmente deseja ser. Um dos maiores enganos que repetimos ao longo da vida é acreditar que podemos adiar indefinidamente
o cuidado com a nossa mente e com o nosso espírito. Sempre dizemos: quando eu tiver mais tempo, vou meditar. Quando eu me aposentar, vou cuidar da minha saúde mental. Quando tudo estiver mais calmo, vou me dedicar a mim mesmo. Mas a verdade é que a vida nunca para nos dar esse tempo. Se você não escolhe se cuidar agora, provavelmente não escolherá depois. E os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Sêneca, em suas cartas, escreveu algo que deveria estar gravado na mente de todos nós. Não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. Ele queria nos lembrar de que a vida é curta, não porque os dias são pequenos, mas porque desperdiçamos nossos momentos com distrações, preocupações inúteis e compromissos que não nos nutrem. E nessa correria, acabamos negligenciando aquilo que é mais essencial: a clareza da mente e a saúde do espírito. Você já parou para pensar quanto tempo do seu dia é dedicado a cuidar de si mesmo? Não estou falando de obrigações externas, mas de momentos genuínos em que você se conecta com seus pensamentos, reflete sobre suas escolhas ou simplesmente respira com consciência. Se sua resposta for quase nada, saiba que você não está sozinho. Mas também saiba que isso pode e deve menos mudar. Os estoicos praticavam diariamente a autorreflexão. Marco Aurélio escrevia suas meditações não para os outros, mas para si mesmo, como um exercício de cuidado. Ele usava aquelas páginas como um espelho para a alma, revisando seus erros, reforçando seus valores e se preparando para o dia seguinte. Essa prática era sua forma de higiene mental, tão importante quanto tomar banho ou se alimentar. E aqui eu quero convidar você a pensar: qual é a sua rotina de cuidado mental? Você escreve seus pensamentos? Você pratica momentos de silêncio? Você separa um tempo, ainda que pequeno, para cultivar o que realmente importa? Se não, comente aqui embaixo. O que está te impedindo? Pode ser falta de tempo, pode ser falta de hábito, pode ser até a ideia de que isso não é prioridade. Mas o primeiro passo para mudar é reconhecer. Não adiar o cuidado com a mente e o espírito não significa abandonar tudo para meditar em uma montanha, mas inserir práticas simples no dia a dia. Pode ser começar o dia com 3 minutos de respiração consciente. Pode ser escrever, antes do dormir, uma reflexão sobre o que aprendeu naquele dia. Pode ser escolher uma frase estoica e repeti-la ao longo da jornada, como um lembrete de que você é maior que as circunstâncias. E aqui vai uma sugestão prática. Hoje mesmo, quando terminar de assistir a este vídeo, reserve 10 minutos apenas para você. Desligue as notificações, sente-se em silêncio e reflita sobre uma pergunta: estou vivendo de acordo com meus valores ou apenas reagindo ao que o mundo me impõe? Essa pergunta, se feita com sinceridade, pode abrir um caminho de transformação, mas eu sei que pode ser difícil dar esse primeiro passo sozinho. Por isso, se esse conteúdo está fazendo sentido, aproveita agora para se inscrever no canal. Além de receber mais reflexões que podem fortalecer sua mente, você também apoia a continuidade desse trabalho. E não esquece de deixar seu comentário. Qual prática você vai começar hoje para cuidar da sua mente? Sua resposta pode inspirar alguém que está lendo. Epicteto nos ensinava que não controlamos os eventos externos, mas controlamos nossas atitudes diante deles. Cuidar da mente e do espírito é justamente fortalecer esse controle. Quando você treina a si mesmo para manter a calma, para refletir antes de reagir, para buscar serenidade no meio do caos, você se torna inabalável. E esse é o maior presente que pode se dar e não vale a pena adiar. Para insere. Quero deixar uma metáfora. Pense em uma lâmpada. Se você não cuidar dela, se deixar acumular poeira, se nunca verificar a energia que a alimenta, ela vai perder o brilho aos poucos até se apagar. Assim, é a sua mente e o seu espírito. Não espere a luz começar a falhar para dar valor. Cuide dela agora. Mantenha menos-a acesa, porque é dessa luz que depende a forma como você enxerga o mundo. Então eu repito, não adie. Comece hoje. O momento certo para cuidar de você é agora. Se esse vídeo fez sentido, deixe o seu like, compartilha com um amigo que precisa dessa mensagem. Principalmente, lembre-se de aplicar pelo menos uma prática de autocuidado ainda hoje. O futuro da sua mente depende do que você faz no presente. Com isso, concluímos o ensinamento 8. Não adie o cuidado com a sua mente e espírito. Chegamos ao fim desta jornada de 8 ensinamentos estoicos que têm um único objetivo: ajudar você a se valorizar e a cuidar de si mesmo, antes que seja tarde. Ao longo do caminho passamos por reflexões profundas, lembramos de frases de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, e aplicamos suas ideias à vida moderna, marcada por pressa, excesso de informação e cobranças constantes. Mas acima de tudo, o que vimos aqui é um convite para que você não viva no piloto automático, para que não espere que a vida lhe dê uma segunda chance para começar a viver de forma consciente. Relembrando rapidamente o que percorremos juntos. Primeiro,
aprendemos que o autoconhecimento é a base de tudo, porque sem olhar para dentro, nunca saberemos o que realmente importa para nós. Depois, refletimos sobre o valor do tempo, que é o bem mais precioso e que não pode ser desperdiçado em coisas pequenas. Em seguida, falamos da importância de cultivar a disciplina e da prática diária de cuidar do corpo e da mente como ferramentas para viver melhor. Mais adiante, mergulhamos na gratidão, lembrando que mesmo em tempos difíceis, é possível agradecer pelo que temos e aprender com o que a vida nos entrega. Conectado a isso, refletimos sobre como encontrar força na adversidade, entendendo que não somos vítimas passivas, mas protagonistas capazes de extrair crescimento de qualquer situação. E por fim, falamos sobre estabelecer limites saudáveis e não adiar o cuidado com a nossa mente e espírito. Talvez os 2 pontos mais urgentes para quem vive a correria da modernidade e sente que está se perdendo em meio às demandas do mundo externo. Todos esses ensinamentos formam um círculo. Um se conecta ao outro, criando um caminho de fortalecimento interior. Não adianta buscar disciplina sem autoconhecimento. Não adianta falar em gratidão sem valorizar o tempo. Não adianta estabelecer limites se não cuidamos da mente. Tudo está entrelaçado. E esse é o poder da filosofia estoica: oferecer uma visão completa de vida, que atravessa séculos e continua tão necessária quanto era no Império Romano. Agora eu quero que você pense com calma. Qual desses 8 ensinamentos mais tocou você? Foi o autoconhecimento, o valor do tempo, a disciplina, a gratidão ou talvez a urgência de cuidar de si mesmo, sem esperar? Compartilhe sua resposta aqui nos comentários, porque esse espaço é também um espaço de troca, onde a sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão lendo. E mais do que refletir, eu quero que você aplique hoje mesmo, não amanhã, não na semana que vem. Escolha pelo menos um desses 8 ensinamentos e pratique no seu dia. Pode ser simples, como escrever por 5 minutos antes de dormir ou agradecer conscientemente por algo que você tem, ou dizer não a algo que não faz sentido para você. O estoicismo não é teoria, é prática. É no cotidiano, nas pequenas escolhas, que essa filosofia ganha vida. Marco Aurélio lembrava constantemente a si mesmo de que não teria outra vida além dessa. E essa é a grande verdade. O tempo é finito, e não podemos nos dar ao luxo de desperdiçá-lo, vivendo de forma inconsciente. Então, se existe uma mensagem central que eu quero que você leve deste vídeo, é esta: cuide do voca. Valorize a sua vida, e faça isso agora, antes que seja tarde. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, eu quero pedir que deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser um amigo que anda sobrecarregado, um familiar que vive no automático, ou até mesmo alguém que você não conhece, mas que pode ser alcançado quando este vídeo se espalhar. E lembre-se, cada interação sua ajuda não só a fortalecer este trabalho, mas também a espalhar reflexões que podem transformar vidas. Quero encerrar deixando uma última imagem para você refletir. Imagine a sua vida como uma chama. Todos os dias. Você escolhe se alimenta essa chama com cuidado, protegendo-a do vento e mantendo-a acesa, ou se a deixa apagar lentamente pela falta de atenção. Os estoicos nos ensinam a cuidar dessa chama com disciplina, gratidão, limites e autoconhecimento. E se você fizer isso, não importa o que aconteça lá fora, menos sua luz continuará brilhando, firme, serena e inspiradora. Então eu digo mais uma vez: não espere. Valorize-se hoje. Cuide de si mesmo agora. Viva com consciência antes que seja tarde.